Vai. Edu, o que te chama mais atenção na fotografia? O que chama mais atenção na fotografia hoje é a importância que ela adquiriu no mundo de hoje. Não é nem a importância da fotografia, a gente pode estender isso para a importância da imagem no universo em que nós estamos vivendo. Nós estamos o tempo inteiro sendo permeados por imagens constantemente. Estamos sendo fotografados, estamos sendo filmados, a imagem entra dentro das nossas casas, uma webcâmera joga o nosso espaço privado para um espaço público, ou seja, o nosso universo todo está ligado ao universo da imagem. Essa é a importância dela. Ela hoje é alguma coisa absolutamente fundamental. É a linguagem, de certa forma, é a linguagem do nosso tempo, do mesmo jeito onde é escrita foi a linguagem de uma outra época. A linguagem marcante do nosso tempo é a linguagem da imagem. E qual seria a primeira máquina que você usou? A primeira máquina que eu usei foi uma Rolleiflex, uma câmera famosa, numa época que meu pai comprou numa viagem à Alemanha, quando ele foi assistente de um professor e morou um tempo na Alemanha, ele comprou esta Rolleiflex e foi, claro, a primeira câmera que eu usei na vida, fora pequenas câmerazinhas de criança, câmeras de amador. Que tipo de fotos você se inspira? E que tipo de fotos eu me inspiro? A gente, de certa maneira, se inspira em tudo que a gente viu, que a gente tem de bagagem na vida, mas o que inspira a gente mesmo no fotografar é você perceber o que você quer expressar através da fotografia. Então esta é a grande fonte. É aquele momento em que você levanta a sua câmera e alguma coisa provoca um arrepio no seu braço. Você diz, isto eu quero captar, isto eu quero capturar. Isto, ou seja, você encontra um eco dentro de alguma coisa que faz sentido para você. É uma forma de expressão. É difícil traduzir isso em palavras, é mais fácil traduzir isso em imagem. E na sua opinião, qual é a importância da foto na história e como ela é atualmente? Se tem os mesmos objetivos ainda? Não, a importância da foto na história, ela tem vários aspectos. É uma pergunta que a gente poderia responder de muitos jeitos. Uma das importâncias dela na história, ela começa a apresentar o mundo às pessoas. Vamos lembrar que quando a fotografia começa, de certa maneira, ela está restrita a estúdios, está restrita às pessoas se fotografarem imóveis, porque o tempo de exposição era muito longo, então as fotos eram todas estáticas, e de repente essa fotografia começa a poder ir para o mundo, começa a poder registrar o mundo em que nós vivemos. Então o caráter de documentação nessa época da fotografia é enorme. Ela apresenta para as pessoas como vivem os mineiros, apresenta como são os animais na África, tudo aquilo que hoje, digamos, é papel da televisão. Esse é o papel da fotografia numa época. O grande exemplo disso é uma revista chamada Revista Life, que era uma revista de grande formato, uma revista baseada fundamentalmente em imagens, que enviava para o mundo sua equipe de fotógrafos para registrar absolutamente tudo, desde guerras, viagens, aquilo que é hoje o papel da televisão, era o papel da fotografia, impressa nas revistas. Você acha que antigamente ela tem a mesma importância do que ela tem hoje? Não, hoje a importância é outra. Hoje a importância continua sendo, de certa forma, documental, na medida em que a gente conhece o mundo através das imagens, não agora somente da fotografia estática, digamos, eu estou falando sempre amplamente do universo da imagem, mas da fotografia cinética. A fotografia continua tendo a sua importância, sem dúvida, a fotografia estática, mas menor. A linguagem do nosso tempo é a fotografia cinética, é a fotografia em movimento, é o vídeo, e é através dele que nós estamos descobrindo o mundo. E qual a importância do fotojornalismo na fotografia e na sociedade? O fotojornalismo, não precisaria nem falar muito da importância dele, né? Ele leva o mundo
estejamos vivendo numa época onde o universo dos negócios, do business, domina fortemente todas as atividades. Está dominando o fotojornalismo também. Então, de certa maneira, hoje nós temos um veículo de informação muito fortemente orientado pelo aspecto do negócio. Como é que nós vamos sobreviver nesta selva? Eu dou como exemplo a própria CNN, que é um dos grandes veículos de informação hoje no mundo, onde você sente uma certa transformação da figura do jornalista numa espécie de ídolo, né? Uma espécie de showman. Hoje os jornalistas neste canal se apresentam como verdadeiros showman. Isso faz parte do quê? Faz parte de uma necessidade por audiência, de uma briga por audiência. Então, no momento em que o jornalismo passa a ser, como os nossos clássicos programas de televisão, a brigar pela audiência num determinado horário, isso, de certa maneira, é um serviço ao universo da informação. Então, acho que a gente tem, nesse momento, uma certa, ao meu ver, do meu ponto de vista, uma certa crise nesta postura jornalística que sempre foi de isenção e de seriedade. Ali você tem uma espécie de viés que conduz as coisas por necessidade, sim, nego isso, mas para o outro lado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Robert Capa. Robert Capa, falando em fotojornalismo, Robert Capa é o grande representante, o grande nome da fotografia, o ícone da fotografia na área do fotojornalismo. Ele é responsável por uma foto que é a foto de um soldado no momento exato da morte, na Guerra Civil Espanhola. Ele capta esse instante preciso em que o soldado é atingido por uma bala e morre. Ele tem outras imagens fantásticas, ele fotografa, documenta a Segunda Guerra Mundial, é um trabalho absolutamente brilhante. E ele traz junto com isso uma outra coisa que é a necessidade pessoal de um indivíduo de se engajar, sim, se engajar registrando o mundo. O fotógrafo, vamos lembrar, é um observador, não um participante. Fundamentalmente a posição do fotógrafo é de observador. E o Robert Capa tem um lado que é, eu tenho que estar lá, eu preciso estar na guerra. Ele passa uma época onde ele fotografa artistas, fotografa Picasso, fotografa Matisse, ele é amigo dessas pessoas. Ele poderia viver disso, mas a praia dele é outra. Ele vai então para a Indochina, que é o antigo nome do Vietnã, quando era dominado pelos franceses. Ele vai pegar o comecinho da Guerra do Vietnã e vai morrer lá pisando numa mina. E essa é a história um pouquinho do Robert Capa, né? Aí o melhor é acessar Robert Capa e olhar as imagens dele. Certo, obrigada. Tá bom?